Estamos no Minuto Manancial. Queria dizer que, primeiramente, vocês são muito bem-vindos. E nesse momento agora eu queria falar um pouquinho sobre o caráter do nosso Pai. O caráter de um Pai que é Deus. Não é um Deus que é Pai, mas é um Pai que é Deus. Caráter, nós aprendemos que caráter é aquilo que nós somos quando ninguém está vendo. Porque da frente de pessoas nós podemos maquiar aquilo que nós somos. Mas quando ninguém está vendo, verdadeiramente, aquele sim é o nosso caráter. E o caráter de Deus é um caráter imutável. Ele não muda. A Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é bom o tempo todo. Nada que é de ruim vem do nosso Pai. Algumas pessoas têm atribuído a Deus essa epidemia, essas coisas que têm acontecido, a morte de um parente, a morte de alguém tão querido, como se Deus, na realidade, fosse um Deus cruel, um Deus perverso. E às vezes tenta até colocar como se fosse algo bom. Ah, não, Deus levou porque era tão boa essa pessoa que Deus levou. Mas nada do que é ruim vem da parte de Deus. Ele é bom e nele não há mudança nem sombra de variação. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E talvez você possa estar dizendo agora, nesse momento, e as coisas que falavam no Antigo Testamento, como que Deus mata, Deus fere, Deus faz isso, Deus faz aquilo. As pessoas no Antigo Testamento não tinham a plena revelação de quem Deus era. E é muito fácil eu ouvir é como se fosse um telefone sem fio. Ouvir de uma pessoa que ouviu de outra, sobre algo e nunca vai ser a mesma coisa. Mas sabe como é que nós podemos ter a plena convicção de quem Deus é? Na revelação plena dele é em Jesus. Quando Jesus veio à Terra, Jesus veio fazer a vontade do Pai. E sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio pagar um preço pela humanidade. Ele veio morrer pela humanidade. Esse é o nosso Pai. Não é o Pai que mata, não é o Pai que fere, mas é o Pai que dá a vida do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o caráter do nosso Pai, um caráter imutável. A Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Ou a água é boa ou a água é ruim. E da fonte que jorra Deus, só sai o que é bom. Ele não pode pegar as armas do inimigo, as armas do diabo, porque o diabo sim veio para matar, roubar, destruir. Mas ele disse, eu já vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse é o projeto do nosso Pai. O projeto do nosso Pai é que nós venhamos andar nessa terra, nesse mundo que Ele criou. Sem morte, sem fome. Foi o mundo que Ele criou. Um mundo farto, um mundo de fartura. Mas por causa da desobediência do homem, o pecado veio a entrar no mundo. Mas Ele disse, isso não vai ficar desse jeito. Eu vou enviar o meu filho. O meu filho que nesse primeiro momento vai ser o filho único. É o meu filho único. Mas ao morrer e ressuscitar, depois que ele pagar o preço por toda a humanidade, todos aqueles que aceitarem ele como Senhor e Salvador da sua vida, se tornarão meus filhos também. E aí ele se tornará o primogênito. E todos aqueles que receberem esse meu filho primogênito, também serão meus filhos. E nós podemos hoje fazer parte da família de Deus. E o povo judeu buscavam matar Jesus só porque ele se dizia filho de Deus. Porque eles entendiam o que é ser filho de Deus. Ter no seu sangue o DNA de Deus. Fazer parte da mesma família que Deus é. Ou ser um Deus como Ele é. Porque ser filho de Deus significa que você também é Deus.
Os judeus sabem muito bem o que é isso, e por isso eles buscavam matar Jesus, porque Jesus chamava Deus de Pai. Hoje para nós é muito comum a gente falar, não, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai. Mas se entendermos verdadeiramente que chamar Deus de Pai é fazer parte de uma família real, onde o seu pai é dono do universo e você, por si só, é herdeiro de tudo. Não podemos atribuir a Deus aquilo que não é bom, porque ele é o Pai das luzes. Sabe qual é o pensamento dele ao nosso respeito? Ele diz assim, eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que você deseja. Isso é a palavra dele, esse é o testamento dele. E Jesus é a plena revelação de quem Deus é, do caráter de Deus. E quando as pessoas, você não vai ver em nenhum lugar na Bíblia Jesus matando alguém, ou Jesus colocando doença em alguém para que essa pessoa reconheça que Deus existe. Pelo contrário, quando as pessoas foram atribuir ao mestre, mestre, você é bom, ele disse, bom é meu Pai. Decida hoje, se você que está aí me ouvindo, decida hoje em fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador da sua vida. Reconheça Ele como Filho de Deus que morreu e ressuscitou e que pagou os seus pecados. E sim, faça parte da família de Deus. Porque você fazendo isso, a Bíblia diz que não há outro jeito. Apenas você confessando com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou. Você passa a se tornar filho de Deus. O caráter do nosso Pai não é deturpado. Ele não acorda de manhã com mau humor porque Ele não dorme. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está trabalhando ao nosso favor. E em meio a essa epidemia, esse Covid-19, Ele tem nos protegido. Porque o nosso Pai é aquele que dá a válvula de escape. Ele não é o Deus que coloca a doença, mas Ele é o Deus que no meio da doença, Ele nos dá o escape. Ele nos dá a proteção para estarmos guardados nele. Para que todos, quando olhar para cada um de nós, eles possam olhar para nós e dizer, por que todo mundo está atribulado? Por que todo mundo está aflito? E aquela pessoa está com um sorriso nos lábios. E outra pessoa olhar e dizer, é porque ele tem um Pai que cuida dele. E o nome do nosso Pai é Deus. Eu espero que vocês tenham sido edificados. E que quando tudo isso passar, nós viemos nos encontrar no templo. Nós como irmãos em Cristo, nós viemos ter muitos e muitos testemunhos daquilo que o nosso Pai fez ao nosso favor.